country where I was a soldier for you. I did what you asked me to, it was wrong and you knew. Country, now I'm just a stranger to you. A number, a name, it's true. Throw me away when you're through. The home of the brave and the free, the red, white, and blue. Well, I wish it was true. Muito bem, estamos de volta. Eu há pouco postei uma foto na comunidade em relação a uma arte que eu vi no Facebook. Eu vou ler aqui, para quem não viu lá, eu vou ler aqui. Tá numa página do Facebook lá, uma página que se chama Homem Tradicional. Ele colocou a arte e escreveu em cima: procede, um ponto de interrogação e um emotion. Eu acho que ele quis saber a opinião das pessoas. Não sei se ele acha isso, se ele é adepto a essa opinião. Se ele for adepto a essa opinião, ele não é tradicional bosta nenhuma, ele é apenas um otário. Mas eu acredito que ele quis saber a opinião dos seus seguidores. A frase é a seguinte: a arte, né? A arte tem uma frase, a frase diz assim: um homem sem uma dívida alta para pagar e sem uma mulher para fazer raiva é só um menino. Quer dizer, eu não sei quem inventou essa frase. Não sei, alguém inventou isso aí. Eu não sei quem inventou. Mas um homem sem uma dívida alta para pagar é altamente dispensável para o governo, né? O governo quer que você tenha uma dívida alta para pagar pro resto da sua vida. Porque é assim que você mantém o iate deles, é assim que você mantém a Ferrari, é assim que você mantém as prostitutas. Né? A maioria de mulher de velho político é prostituta, ou foi. Entende? Então o que acontece? Para você ser válido aos propósitos da Matrix, é necessário que você tenha uma dívida alta para pagar, né? Sem uma mulher para fazer raiva, ora, você já passa a raiva a sua vida inteira, meu camarada. Você já passa a raiva a sua vida inteira por N motivos. Não é necessário mais uma pessoa para fazer raiva. Quer dizer então que você é um menino se você não tem nada disso? Bom, eu vou falar um pouco mais disso ao longo do podcast, mas isso aqui é nada um reflexo de como a sociedade anda mais perdida do que imaginamos. Não é por motivos que nós vemos nos jornais, não é porque chegou a um ponto que o escravo tem orgulho de ser escravo. Então vamos dar início aqui a algumas observações que anotei no bloco de nota do meu computador. São 5 observações, eu anotei para não esquecer o que eu vou falar. E a primeira observação diz assim: você não tem direito à liberdade. É colocado em você desde o momento em que nasce uma obrigação, muitas vezes até pelos seus pais. E essas obrigações são munidas pela sociedade, quer dizer, são criadas pelos seus pais e a sociedade ainda as alimenta. Às vezes os pais até têm uma boa intenção, mas ter boa intenção não basta para criar um ser humano. Entendeu aí, ou você que quer ter filho e não tem condição nem de se sustentar? Não tem condição de absolutamente nada e quer ter filho porque é teu sonho ter filho, teu sonho não interessa. A partir do momento que você colocar o moleque no mundo, ele passa a ser do mundo. Ele passa a colocar as suas vontades no mundo. E se a vontade dele for fazer maldade, ele vai fazer maldade com outras pessoas. E isso também é de responsabilidade sua. Porque você não tinha condição de criá-lo, não tinha condição de educá-lo. E mesmo que tivesse, você sabia que o mundo que o senhor estava colocando ele estava perdido. Entendeu? Então ter boa intenção, fazer filho por ser sonho é uma das maiores covardias que um homem pode fazer. Então se você sabe que o senhor não tem capacidade de fazer isso, você não tem capacidade de criar uma criança, então não tem. Seja antinatalista. Tá ok? Seja antinatalista. 2. Ao ter a própria consciência, muitas pessoas bugam durante a vida. Bugam. E agora? Eu não quero ser médico.
Não quero ser advogado. Não quero ter filhos. E nem me casar. Mas se eu não fizer isso, eu estarei decepcionando meus pais e meus amigos. Isso aí acontece. Essas são indagações que uma pessoa perdida faz. Então, jovem, é o seguinte. Quando você nasce para o mundo. E a partir do momento que você nasceu, já foi escrito no planeta, mais um sofredor. Porque a vida é sofrimento, goste você ou não. Goste você ou não, é sofrimento. Mas também deve ser alegria. Entenda que naturalmente você terá ao longo da vida inúmeros problemas para resolver. E fazendo o que os outros sonham para você, só vai agravar seu sofrimento. Quer dizer, a vida vai te dar várias equações para resolver durante ela toda. Vai ter várias. A partir do momento que você deixa de fazer o que quer e passa a fazer o que os outros querem, inclusive seus pais, meu filho, você está fudido. Você está completamente fudido. Porque daí você nasceu para agradar os outros. Aí você não tem validade nenhuma para si. Você não vale nada. A partir do momento que você não faz o que os outros querem, você não vale nada. Já ouviram aquela frase que os pais falam para você fazer faculdade para você ser alguém na vida? Já viram essa jogada? Quer dizer então que antes de fazer a faculdade você não era nada, você não era alguém. Você era simplesmente um verme, um inseto. Você tem que fazer faculdade, tem que se formar, tem que ter o diploma para você ser alguém na vida. Porque eu não fui, né? Tem muito pai que fala isso, porque eu não fui. Ah, interessante, o cara depreciando a própria vida. Aí ele quer dar exemplo pro outro. Você tá entendendo? Esqueça essa falácia. Esqueça. Eu já falei aqui inúmeras vezes que faculdade é ilusão. Se é o seu sonho, vá atrás, mas não crie tanta expectativa assim. Observação 3. Respondendo ao escrito João, ele me fez essa pergunta aqui num podcast. O que é mais importante, sair da Matrix ou ser feliz? João, você jamais conseguirá ser feliz se ao longo da vida você não for se libertando de quantas amarras puder. Eu sempre digo que da Matrix você não se livra totalmente. Mas se conseguir se libertar das maiores amarras já é alguma coisa. Ao ir se livrando dessas armadilhas sociais, você automaticamente tem tempo sobrando. Você vai ter tempo. Sua validação interna entra em jogo e você passa a se realizar pessoalmente. Quer dizer, você tem tempo, você vai pensar. Se você for um Red Pill, e eu acredito que você vai começar a focar nas suas realizações pessoais. E não se engane, tá, meu amigo? E aos outros inscritos que estão me ouvindo, não se enganem. O verdadeiro sentido da vida é exatamente isso. É se realizar pessoalmente em vida antes que ela vire morte. Você não é eterno. Pelo menos não aqui. O senhor não é eterno. Então, o senhor tem uma missão apenas. Uma missão. Se realizar pessoalmente. Tentar ser feliz da sua maneira. A partir do momento que o senhor abrir mão disso para fazer o que os outros querem, você está se suicidando. Está se suicidando. Aos poucos. Aquele cara que não tem uma saúde física, aquele cara que não tem uma saúde mental, aquele cara que não tem uma saúde espiritual, ele está se suicidando. Assim como o cara que corta os pulsos. Tá entendendo? Está se suicidando aos poucos. Observação 4. A sociedade, em sua grande maioria, é escrava. Nós estamos carecas de saber disso, né? E tenta te jogar na cela a qualquer custo. Dívidas altas, como diz a arte do nosso confrade, do nosso amigo no Facebook. Relacionamentos tóxicos, casamentos de aparência, filhos que te odeiam, estado que te sabota. Na minha visão, a Matrix se apossou das mulheres e as usou como uma arma de neutralização dos homens. Alguns homens fazem de tudo por uma mulher, até matam. Então a gente volta à arte aqui. Uma mulher para te fazer raiva. O que é uma mulher fazendo raiva num cara? Quando diz assim, um homem sem uma dívida alta para pagar e sem uma mulher para fazer raiva, é só um menino. A frase se autorresponde. O cara só é um menino se ele tiver essas coisas aí. Se ele tiver dívida alta para pagar, ele é um menino. Se ele tiver mulher para fazer raiva, ele é um menino. Tá entendendo? Então o que acontece aqui? O que é a mulher fazendo raiva no cara? É um casamento tóxico. É um relacionamento tóxico.
é uma mulher da qual o cara tá tentando se relacionar, tá tentando namorar, e a mulher tá fazendo ciúme. A partir do momento que a mulher começa a namorar o cara e trai o cara com outro. No casamento a mulher trai. No casamento que tá acabando, ela faz alienação parental nos filhos e faz com que o cara se foda. Isso aí é fazer raiva. Então quer dizer que se não tiver isso aí, você é um menino, você é um guri. Ah, que interessante. Que interessante. Entendeu? Aí é que tá, cara. Aí é que tá. A Matrix, ela se apossou da maior arma que ela podia, que é a mulher. E colocou pra neutralizar os caras. Neutralizou os caras. Tem cara que mata pra mulher. Vocês já estão cansados de saber disso. Matam, literalmente matam. Aí o cara, é aquela situação. O cara tá casado com a mulher. De repente a mulher trai o cara com outro. O cara vai lá e mata o amante. Vai preso. E a mulher fica solta aqui com outros caras. Grande futuro. O maior inimigo externo de um homem forte é um homem fraco. É aquele vitimista. Quando eu tô falando de homem fraco, senhores, eu não tô falando do cara que é desprovido financeiramente. Não tô falando do cara que nasceu numa família tóxica e tem uma situação muito, muito delicada para resolver. Eu tô falando daquele vitimista. Do cara que tá nessas situações, mas fica se vitimizando. Que fica pedindo, ai, me ajudem, ai, eu sou um coitado, ai, eu sou injustiçado. Todo mundo, a maioria das pessoas nasceram nessa situação no Brasil. Eu fui uma das pessoas que nasceram nessa situação. Foi desprovido de cultura, foi desprovido de educação, foi desprovido de segurança, de saúde, de tudo. E está aqui falando para os senhores um acadêmico do curso de medicina. Um cara que daqui a pouco vai se formar médico. Ah, mas você foi colocado várias oportunidades na sua vida. E você também as terá. E se não terá, corra atrás para que tenha. Ninguém vai te dar nada de graça. Ó a moto. Para de ficar esperando que o governo lhe dê alguma coisa. Que alguém lhe dê alguma coisa. Ninguém vai dar nada para você. Algumas pessoas têm, assim, provisão. Eu tenho, meus pais me ajudam. Mas eu os pagarei de volta. Não é nada de graça. Não é assim que funciona. E outros não vão ter essa situação. E aí você vai ficar se vitimizando? Então é o seguinte, o vitimista é aquele cara que pede a sua ajuda, que reclama de tudo, mas que no fundo ele é louco pra te matar. Ele te odeia, ele é louco pra te matar. É um invejoso que torce pela sua morte, que vai rir no seu velório. É aquele blue pill que vai te julgar por você não querer se relacionar mais. É aquele que vai te incentivar a fazer as maiores loucuras na sua vida, até você morrer, e quando isso acontecer, missão cumprida pra ele. Quer dizer, esses caras, esses vagabundos, que se dizem seus amigos, que se dizem colegas, os inimigos aproximados, eles te incentivam a fazer tudo quanto é diabo. Tudo quanto é coisa que não presta. E é você que vai morrer, viu? Não é ele não. É você que vai morrer. É você que vai se acidentar. É você que vai ser assassinado. É você que vai ser preso. É você. Não é ele. Porque ele é um escravo da Matrix. A Matrix não vai punir ele, não. Vai punir você que está tentando se libertar. Se você seguir o caminho dele, está morto. Eu conheci um guri aqui. Eu já contei essa história, mas eu vou reforçar. Eu conheci um guri que era um guri bom, cara. Era um cara bom. É um cara assim que se tivesse sido lapidado, se tivessem sei lá, tivessem educado ele da maneira que deveria ser educado, os pais, né? Os pais não, o pai, para ser mais exato. A mãe é uma pessoa boa. Se ele tivesse sido assim inserido por conta própria, porque é um cara inteligente, eu tenho certeza que se ele tivesse visto algumas coisas de Red Pill, ele teria entendido algumas coisas, teria mudado, mas ele não teve essa oportunidade, ele só ficou andando com o Blue Pill. Era um cara diferenciado, entre os Blue Pills, ele era o alfa, né? Entre os Blue Pills. E os caras ficavam incentivando aquele moleque a beber, e droga, e loucura, e não sei o que, entendeu? Até que ele um dia, pilotando uma moto bêbado, bateu num poste e morreu. Morreu. Aí aqueles amigos do cara choraram aquele dia ali. Mas estão vivos até hoje. E ele podre no buraco. Então se o senhor está andando com um colega
Se o senhor tá dando satisfação ao colega, se o senhor é adepto a essas artes aí que eu coloquei, essa arte que eu coloquei na comunidade, se o senhor é adepto a isso, o seu cuidado. Cuidado. A morte é bem ali. Nós estamos a um tropeção da morte. Muito cuidado. Observação 5. Todas as leis, todas as sacanagens, todas as sabotagens foram criados pelos conserva-cucks. A missão deles é clara: destrua os fortes e escraviza os fracos. Assim a alta cúpula permanece no poder. Mas e o povo? E o povo? Como é que fica? Que povo? Aquele que não tem saúde, educação, segurança, qualidade de vida? Esse povo só serve aos propósitos dos tiranos. Você, meu caro, é só mais um para a estatística. Quando você não entende como está sendo usado pela sociedade, algo lhe alcança. Algo chamado crise existencial. É por isso que o número de suicídios aumenta. São pessoas que não entenderam que a verdadeira felicidade provém de si próprio. Se há algo para conservar, conserve a sua vida. Quer dizer, meu filho, você tem que entender o seguinte: há apenas uma maneira de você ser feliz. E é a sua maneira. Não é a maneira dos outros. Tá entendendo? Não tem como, cara. Não tem uma fórmula mágica da felicidade. É essa aí, é você ser feliz da sua maneira. É indo atrás aí de coisas que te realizam pessoalmente. Agora, cair numa falácia dessa aqui, dívida alta, meu, quantas pessoas, quantos homens aí, principalmente homem, né, se mata por dívida alta, que o cara sabe que não vai conseguir pagar. Quantos caras se matam porque tem mulher fazendo raiva nos caras, essa mulher que trai o cara vai lá e não aguenta e se mata. Eu conheci um cara, meu, que fez isso aí. Eu não sei se ele se matou não, mas ele sumiu, ninguém nunca mais vai falar desse cara. Dizem até que ele ficou louco. Amava a mulher, porra, ia se casar com a mulher, porra, botou ali um investimento alto ali naquele casamento e tudo mais, e de repente descobriu que a mulher estava dormindo com outro. O cara simplesmente saiu com a roupa do corpo e nunca mais voltou pra casa. Ninguém sabe o que aconteceu com esse cara. Eu acho que até que se matou esse cara. Entrou num rio aí, morreu afogado e o rio levou embora. Pode até ser que isso aconteceu. Então esse tipo de coisa, esse tipo de arte aí, isso aqui tem um valor tóxico muito grande. Porque tem idiota que leva isso aqui a sério. Que vai, não, realmente. Eu tenho que ter uma dívida alta, eu tenho que ter um financiamento. Financiamento de quantos anos aí que é a casa? É aquele Minha Casa Minha Vida, o quê? 30 anos? Eu tenho que ter um financiamento, porra, pra pagar. Uma mulher que faz raiva em mim. Uma mulher que faz raiva em mim, ela me ama, ela se importa comigo. Os caras falam isso, velho. Os caras falam isso. Sabe aquele ciúme doentio? Tem gente que fala que o ciúme doentio é algo natural. Ah, não, porque se ela tem aquele ciúme exacerbado, quer dizer que ela se importa muito comigo. Ah, claro que se importa. Se importa tanto que o próximo ciúme doentio que ela tiver, ela vai pegar uma faca e vai cortar a sua garganta. Aí você vai ver o tanto que ela te ama, seu trouxa. Tá entendendo? Então eu citei aqui algumas observações que fiz que vem muito a calhar dentro desse contexto. Para vocês entenderem o seguinte, que uma simples frase dessa tem muita coisa em jogo. E tem muito mais que eu não falei aqui. Eu não sou o dono da verdade não, só coloquei algumas observações. Os senhores devem ter outras várias para se falar. Então, aí tem uma outra coisa, uma observação. A sexta observação que eu não coloquei, que não é uma sexta observação. Eu tentei assistir o porra do filme lá da Arlequina. Eu tentei assistir, eu sempre tento dar uma chance. Eu não vou dar uma chance aqui, vai que não é tão ruim como estão falando. Senhor, no começo do filme, aquela frase clássica do feminismo, assim: por trás de um homem forte tem uma mulher fodona, tem uma mulher forte. Puta que me pariu, cara. Puta que pariu. É uma coisa difícil de engolir. Eu desliguei aquela bosta com 10 minutos. Ainda tentei um pouco mais à frente, mas depois que eu vi mais feminino dentro do entretenimento, eu desliguei. Falei, nunca mais eu vou dar uma chance pra essa bosta. Porque não é possível. Não é possível. Senhores, entrem em páginas do Facebook, se os senhores têm, em páginas conservadoras, e dê uma red pill, uma só, uma. Pega ali qualquer coisa que as pessoas estejam falando, estejam defendendo, e dê um ponto diferente. Uma red pill, para o senhor ver o tanto que o senhor é atacado. Se o senhor for
criticar Bolsonaro por qualquer coisa, você tá fudido. Mesmo que você tenha votado nele, viu? Mesmo que você tenha votado, tenha feito campanha, você tá fudido. O senhor tá fudido. Você não pode criticar, você tem que apoiar. Você tem que ser conservador, porra. Porque é o conservadorismo que vai salvar o Brasil. Ah. É, né? Por que o Brasil tá nessa situação mesmo? O Brasil é um país conservador. Todo mundo fala isso. Desde que o Brasil é um país conservador. É mesmo? É mesmo? 80 mil homicídios por ano. 80 mil. Um monte, milhões de desempregados. Não existe saúde, não existe segurança, não existe educação, não existe qualidade de vida, não existe nada pro povão. O povão é escravo. E você tá defendendo conservador? Conservador trabalha pra Matrix, meu filho. Conservador faz parte da cúpula. Tem uma cadeira cativa lá na mesa de reuniões da Matrix. Desde ser burro. Desde ser burro. Esses caras aí defendem casamento nos modos que estão hoje. Esses caras defendem que você tenha filhos de uma maneira exacerbada, sem responsabilidade nenhuma. Esse é o conservadorismo deles. Eles sabem que as igrejas, eu vou ser bem agora cauteloso para não generalizar, né? Que muitas igrejas são munidas por vagabundos que se travestem de pastores e estão colocando as pessoas naquela perdição que eu citei aqui no último podcast. Eles sabem disso e eles mantêm essa merda lá. Eles sabem disso. Ou o senhor acha que ele não sabe que tem boca de fumo aí na sua vila? Você acha que a polícia não sabe disso? Claro que sabe, meu filho. Claro que sabe, mas ela vai multar você se abrir o seu comércio na quarentena. Ela vai multar você. Você vai tomar 10 pau de multa. Mas o traficante não. O traficante tá trabalhando. Tá vendendo a droguinha. Tá se ligateando com as putas deles, com as capivaras. Ele tá lá de boa. Você não vai tomar multa, nem vai ser preso. Você vai. Aí você vai lá fazer textão no Facebook. Aí você faz textão no Facebook revoltado. Você lá tem 5 mil amigos no Facebook. Faz um textão revoltado. Aí vai vir um monte de gente que vai te chamar de traidor. Vai te chamar de filho da puta. Vai te chamar de esquerdista. É isso aí que acontece. Conservador, né? Conservar o quê? Conservar o quê? Conservar porra nenhuma. Esse foi o podcast de hoje, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Deem os comentários dos senhores. Deixem os comentários dos senhores aí. E é isso. Na medida do possível a gente vai voltando aí, tá bom? Um abraço aí e até mais.